Você já parou para prestar atenção no mundo? That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Carros que dirigem sozinhos, programas que conseguem criar ideias e textos como se fossem humanos, The Matrix is everywhere. It is all around us. robôs cirurgiões capazes de operar sem supervisão, algoritmos que predizem decisões financeiras antes mesmo de você pensar. You can feel it when you go to work, when you go to church. Psicólogos e conselheiros virtuais que te dizem o que fazer, e até programas que compõem músicas, fazem imagens e escrevem livros iguais ou melhores do que a capacidade humana pode criar. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to. Hoje, vamos responder a pergunta que está entalada na garganta de todos aqueles que creem em Deus e têm fé, mas também serve para quem tem um mínimo de reflexão e pensamento filosófico. Até onde a tecnologia pode avançar sem que a essência do ser humano seja colocada em xeque? O que significa ser humano em um mundo onde até a criatividade, a intuição e a decisão parecem poder ser replicadas? Se as máquinas podem criar, pensar e decidir, qual é o limite entre criatura e criador? No vídeo de hoje, não vamos apenas falar de tecnologia, mas mergulhar em uma reflexão sobre a fronteira entre ciência, filosofia e fé. Será que estamos preparados espiritualmente para o novo mundo que está se materializando diante dos nossos olhos? You take the red pill. You stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Meu nome é Léo Ferreira, sou teólogo de linha reformada e fica comigo até o final, porque eu vou te contar com detalhes e à luz da palavra de Deus o porquê essa corrida tecnológica não é mera coincidência e também porque ela pode não ser algo tão fantástico assim. Se você acha que já sabe a resposta, pode se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa arca. Você está no Entre Letras e Espírito. Começou como um sussurro. Ao longo dos últimos anos, o que em outros tempos seria apenas mais um filme ou livro de ficção científica, realmente aconteceu. De uma hora para outra, máquinas agora estão aprendendo a ver, ouvir e até a pensar. Em uma velocidade espantosa, cada vez mais programas e algoritmos antes confinados a laboratórios em subterrâneos de grandes empresas de tecnologia invadiram nossas ruas, nossas escolas, nossos celulares. Nasceu uma inteligência que aprendeu com o que fazemos, nossos textos, nossas músicas, nossos hábitos, e passou a oferecer respostas rápidas, automações que vêm libertando o ser humano de tarefas repetitivas, otimizando hospitais, acelerando pesquisas médicas, democratizando o acesso ao conhecimento e desenvolvendo ferramentas para ampliar a criatividade de quem antes não tinha recursos. Vemos que, em muitos casos, a inteligência artificial realmente pode ser usada para o bem, nos poupando horas de trabalho maçante, ajudando a difundir conhecimento, futuramente poderá até salvar vidas, se assim for bem utilizada. Mas essa história tem uma outra face. Na escola, as crianças já não folheiam livros com a mesma curiosidade, procuram atalhos, pedem respostas prontas e a capacidade crítica e a leitura profunda enfraquecem profundamente. O conteúdo explode em quantidade, mas empobrece em originalidade. Músicas, imagens e roteiros surgem instantaneamente, porém são repetitivos, sem alma. Profissões inteiras tremem. A promessa de eficiência ameaça virar uma onda de desemprego para milhões, levando diversas carreiras e ocupações à total extinção, se assim não cuidarmos dessa transição. As pessoas, buscando consolo, começam a confiar segredos íntimos a psicólogos digitais. Decisões antes humanas são delegadas a sistemas que não sentem dor nem ética. Surgem romances virtuais com inteligências que simulam afeto. O conceito de relação humana se transforma. E em casos extremos, relatos alarmantes mostram a possibilidade até de influências perigosas das máquinas, induzindo humanos a machucarem a si próprios e até mesmo a outros.
Tudo isso parece um eco do que já vimos em Matrix. Uma humanidade seduzida pela facilidade de viver em um mundo fabricado, onde a mente se entrega ao conforto da ilusão, enquanto a realidade é esquecida. No filme, as máquinas não precisaram apenas dominar fisicamente. Bastou oferecer um atalho para os desejos humanos, um universo pronto, sem esforço, que as pessoas aceitaram. Hoje, ao trocar livros por respostas prontas, experiências por simulações e escolhas próprias por decisões da inteligência artificial, estamos cada vez mais próximos desse mesmo dilema. Será que ainda estamos no controle? Ou já estamos deixando que a máquina dite quem somos e como vivemos? Mas e a palavra de Deus? O que tem a dizer sobre isso? A Bíblia já previa, há milhares de anos, que chegaria o dia em que a humanidade buscaria criar algo para ocupar o lugar de Deus. Desde Gênesis 11, quando os homens tentaram erguer a Torre de Babel, o objetivo era claro: alcançar os céus e construir um mérito para si mesmos, sem depender do Criador. Hoje, esse espírito de rebelião continua vivo. Quando os cientistas e líderes falam da IA como se ela pudesse transcender a condição humana e até mesmo superar Deus, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 4, Paulo fala: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Hoje, com a inteligência artificial, temos a sensação de que tudo é possível. Por que então buscar o Deus do impossível? Por que se arrepender e buscar uma vida mais santa e cheia de significado, se quase tudo pode ser resolvido num estalo de dedos, sem o mínimo esforço, reflexão e autoconhecimento? O resultado é uma potencialização em massa da apostasia, principalmente nas nações em que essas tecnologias estão cada vez mais disponíveis e cada vez mais frequentes no dia a dia. Basta observar o que acontece em países como Japão, Coreia do Sul e China, onde a tecnologia domina todos os aspectos da vida. E o hábito de cultuar a fé nesses países é a minoria absoluta. O fascínio pelas máquinas chega ao ponto de alguns criarem até templos virtuais ou manterem relacionamentos emocionais com robôs. É como se a criação tivesse ocupado o lugar do Criador. Também vemos reconhecimento facial, crédito social e censura digital, que são ferramentas que ditam quem pode comprar, vender ou até se expressar. Cristão, isso não soa familiar para você? Na Europa Ocidental, em países como Suécia, Noruega e Alemanha, igrejas estão sendo vendidas e transformadas em restaurantes, hotéis ou centros culturais, e a fé em Deus é subestimada. Ela é substituída por uma fé no progresso humano e no poder da técnica e tecnologia. Nesse trecho que citei anteriormente, destaco o que Paulo chama de o homem da iniquidade, o que muitos enxergam como uma profecia de uma figura de uma pessoa específica ligada ao fim dos tempos. Mas há também outra interpretação igualmente forte, a de que esse homem da iniquidade não é apenas um indivíduo, mas também um espírito de rebelião, um contexto, uma mentalidade coletiva que prepara o terreno para a exaltação humana acima do Criador. Porém, ainda que não possamos afirmar que a IA seja o cumprimento final dessa profecia, ela já demonstra características que ecoam esse espírito de substituição. Então pense comigo, quando os cientistas falam em criar consciência artificial, ou quando líderes mundiais sugerem que máquinas podem assumir papéis que antes pertenciam somente à busca humana por Deus, não vemos aí o primeiro indício de um cenário que pavimenta o caminho para o que Paulo descreveu? A IA, portanto, pode não ser o homem da iniquidade em si, mas com certeza é uma ferramenta que prepara o ambiente espiritual e cultural para que esse sistema se manifeste plenamente no futuro. A Bíblia vai ainda mais fundo. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 15, encontramos uma profecia perturbadora, a imagem da besta, que receberia espírito para falar e exigir adoração. E vi surgir da terra outra besta, com 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas que falava como um dragão.
Ela exercia a autoridade da primeira besta e fazia com que os habitantes da terra a adorassem, aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Realizava grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu diante das pessoas. Por meio desses sinais, enganava os que viviam na terra, ordenando que fizessem uma imagem da besta que fora ferida pela espada, mas sobreviveu. Foi-lhe dado poder para dar vida à imagem da besta, de modo que ela falasse e fizesse matar todos os que recusassem a adorá-la. Esse trecho profetiza o surgimento de um poder com aparência pacífica, mas que vai falar e agir sobre uma influência maligna, apoiando-se num sistema de autoridade política mundial. Pense nisso, uma imagem, algo criado pelo homem, que fala, que parece ter vida própria, que atrai a devoção da humanidade, aparentemente de forma pacífica e inocente. Seria uma mera coincidência com o comportamento da inteligência artificial? Hoje, já vemos pessoas tratando algoritmos e máquinas como oráculos modernos, buscando respostas, direção e até sentido para a vida, naquilo que não passa de um código e circuitos. E não para por aí. E também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse também revela a ideia de um sistema que terá poder de controlar a economia global, impedindo que ninguém compre ou venda sem a marca da besta. Muitos interpretam esse sinal não como uma marca física, mas como um pensamento ou um ideal. Agora pare para pensar. Qual é o item que nos últimos anos mais está toda hora nas nossas mãos e nos estimulando a pensar repetidamente sobre ele, quase que 100% do tempo? Mera coincidência? E qual tecnologia, além da inteligência artificial, teria capacidade real de integrar vigilância digital, moedas virtuais e manipulação de ideias em escala planetária? A IA seria uma ferramenta perfeita para a construção de um sistema de governo único, totalitário, capaz de moldar pensamentos, controlar comportamentos e sufocar a liberdade individual. Achar que isso é mera ficção é fechar os olhos diante de um trem vindo na sua própria direção. Não estaríamos testemunhando na prática os primeiros passos desse processo? Governos querendo eliminar moedas físicas e digitalizando as finanças por completo, cada vez mais centralizando dados das pessoas, sabendo tudo o que elas têm, como movimentam seu dinheiro, quais são seus gostos pessoais, tudo o que assistem, para onde vão, para onde se locomovem. Pois é, muitos dizem que isso é só teoria da conspiração, um papo de crentes fanáticos. Será mesmo? Diante desse cenário, o cristão verdadeiro não é chamado ao medo, mas à sobriedade e ao discernimento. Em Romanos 12, 2, Paulo nos adverte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que toda a criação humana, mesmo a inteligência artificial, por mais poderosa que pareça, não deve ser adorada ou mesmo temida como uma divindade, mas sim entendida como o que ela é, apenas uma ferramenta. Em Coríntios 10:30, também temos o clássico ensinamento: então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso mostra que a inteligência artificial não precisa ser usada para o mal. Mas como vimos antes, presenciando o desenvolvimento dessa tecnologia, enxergamos que futuramente, com certeza, ela facilitará sim a implantação de uma nova realidade, como aquela prevista em Apocalipse. Porém, da mesma forma, uma faca pode ser utilizada para cortar e preparar alimento para crianças carentes, ou mesmo ser usada como uma arma para matar alguém. A inteligência artificial pode ser usada para levar o evangelho, instruir pessoas de forma positiva e difundir conhecimento, edificando vidas. A escolha está nas nossas mãos.
no comedimento e sabedoria ao usar essa ferramenta, sem exageros, sabendo da sua utilidade para algumas finalidades específicas e sem colocá-la num patamar indispensável em nossas vidas. O que precisamos compreender é que a inteligência artificial jamais roubará o lugar de Deus, porque só Ele é o Criador, o Alfa, o Ômega, o Senhor da história. Se a inteligência artificial foi criada e está em nosso dia a dia hoje, é somente porque Deus permitiu, e nunca desvendaremos os mistérios e reais planos de Deus para deixar essas coisas acontecerem. Só o que sabemos é que está acontecendo. A verdadeira questão é: quem ocupará o trono do seu coração? Você vai se curvar completamente diante da tecnologia, confiando toda a sua vida, hábitos e respostas a algoritmos digitais? Ou vai continuar se aproximando do real Criador e usando até mesmo aquilo que o mundo criou para glorificar o nome de Cristo e sua obra? Essa não é apenas uma reflexão, é a batalha espiritual acontecendo em nosso tempo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Nos ajude a continuar produzindo conteúdo de qualidade, analisando os temas do nosso cotidiano à luz da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Até o próximo vídeo.